Olá, velejantes! Chegamos na metade do ano e é a hora de falar um pouquinho sobre os livros lidos até aqui. Vamos de tag dos 50%. Eu respondo essa tag todo ano na metade do ano, né? 2022 não podia ser um ano diferente. E vamos lá, né? Vou falar um pouquinho sobre alguns livros que eu li até então. Não, nem todos entram, né, nas respostas, porque são perguntas muito específicas. Mas no final do ano eu faço um ranking falando quais foram as minhas melhores 10 leituras do ano. Então, provavelmente, alguns que eu citar aqui vão estar lá naquela lista também, né? Começando por o melhor livro que você leu até agora em 2022. E eu fiquei em dúvida entre dois. E eu diria, né, pensando, eu diria assim que tem uma resposta, mas eu vou trapacear, eu vou citar os dois que eu fiquei em dúvida, tá? Então eu diria que foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, seguido de pertinho pelo Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, que é uma leitura mais recente, né? Falei dele na semana passada, aqui no canal. E A Casa dos Espíritos foi um dos primeiros vídeos do ano, eu acho. Acho que eu li lá por janeiro, fevereiro já. E amei esses dois, entraram para os favoritos da minha vida. Vou deixar o link das resenhas aqui nos cards ou na descrição, tá? Do vídeo. Então dei uma olhadinha lá que eu falo mais sobre essas histórias, né? São dois clássicos da literatura. E aí vocês vão entender o que eu vi nesses livros, né? Por que eu achei eles tão especiais. A pergunta número 2 é qual a melhor continuação que a gente leu até agora no ano, né? Eu não li muitas continuações, mas eu já entrei no ano ali em janeiro concluindo uma série que eu tinha começado no ano passado. E esse livro aqui com certeza foi a melhor continuação porque ele foi o melhor livro dessa série. Estou falando da Senhora do Lago, da saga The Witcher de Andrzej Sapkowski. Também falei, eu fiz um vídeo único falando sobre a saga aqui no canal, tá? E esse aqui é o último livro, né? O último. Tem um que vem depois que ele é o prelúdio, então dá pra considerar esse aqui o último daquela história que a gente vinha acompanhando nos 6 anteriores a esse. E esse livro ele é muito legal, ele traz muita influência de mitologia, então assim, eu achei ele muito bom, a gente vê uma evolução muito grande aqui dos personagens do próprio autor, né, da escrita dele, assim, como ele desenvolveu a história dele durante esses livros, né, durante essa série, e por isso eu escolhi esse aqui. A pergunta número 3 é algum lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quer muito. E tem muitos livros, né, que estão sendo lançados aí que eu quero ler. Mas eu resolvi citar um de uma autora que eu nunca li nada dela, mas eu tenho vontade porque muitas pessoas me falam sobre. E o livro em questão é Terra das Marés, de Philippa Gregory. Esse livro foi lançado agora no primeiro semestre, então, né, de 2022. E eu vi que ele tem uma temática de bruxas, né, de mulheres, então eu achei interessante e já há um tempo eu tava com vontade de ler essa autora. Acho que vou começar por esse livro, né, não comprei ele ainda, mas tá lá na minha lista de desejos, tô de olho nele, quem sabe ainda esse ano eu compre ele e não venha falar aqui, né. E a próxima pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre, então um lançamento que vem aí pro segundo semestre. E não podia ser diferente, né? Recentemente foi anunciado, então, que aqui no Brasil teremos também o lançamento de A Queda de Númenor, de Tolkien. Que o cara falecido lança mais livros do que o George Martin, que tá aí vivo, né? E, obviamente, eu quero, né? Ainda falta ler alguns livros do Tolkien aqui, falta comprar alguns também, mas já automaticamente ele vai ser lançado, eu já vou querer, porque essa é uma parte da história que eu acho bem interessante. Tá todo mundo muito ansioso nesse mundo, né? Quem é fã do Tolkien também, pelo que eu tô vendo, foi
já tinha sido anunciado alguns dias atrás que ia ter o lançamento dele lá fora, né? E agora foi confirmado pela HarperCollins que vai ser lançado no Brasil também, eu acho que em novembro. Pergunta número 5, o livro que mais te decepcionou esse ano? Então, assim, não necessariamente é o pior livro, né? É o livro que mais decepcionou. E muitas vezes, quando a gente se decepciona com uma leitura, a culpa é um pouco nossa também, por ir esperando uma coisa e encontrar outra. Então, que fique bem claro, porque às vezes eu respondo essa pergunta aqui e as pessoas já, ai, não gostou. Não, não é que eu não gostei, é porque eu fui esperando uma coisa e veio outra, tá? Então eu escolhi 2 livros que eu fiquei meio decepcionada pra responder. Nenhum é ruim, são 2 leituras que eu gostei de fazer, porém queria ter gostado mais. Vou por ordem que eu li, tá? Já no início ali do ano, acho que foi fevereiro, a gente leu Battle Royale numa leitura coletiva do Clube das Otárias. Eu acho que foi a Carol que escolheu esse. E todo mundo ficou meio decepcionado, tá? Com essa história. A gente esperava mais desse livro, né? Ele é um livro gigante e em algumas partes, assim, ele enrola um pouco com algumas coisas que não precisa. Ele foca muito na vida adolescente ali, dos adolescentes que estão no Battle Royale, né? Então, eu não falei dele, eu acho que eu só falei desse livro naqueles vídeos que eu faço das leituras do mês, né? No apanhado geral do mês, não cheguei a fazer vídeo pra ele. É uma distopia, então, onde adolescentes do ensino fundamental são pegos ali, são colocados numa ilha e eles têm que se matar, né? Tem alguém, só um vai sobreviver e esse que sobreviver ganha ali o Battle Royale, né? Ganha um prêmio em dinheiro, enfim. É uma turma, né, que eles estão indo para um passeio e botam eles para dormir, e eles acordam lá nesse lugar e é uma coisa que é do governo, então todo mundo sabe que tem, ninguém faz nada. É no Japão que se passa, né? Quer dizer, eu não sei se ele deixa claro o país ou se ele deixa assim no ar, né? Mas o autor é japonês, então seria lá no Oriente, né? E aí cada um deles ganha uma mochila com algumas coisas, inclusive com a sua arma. Então a pessoa pode ter sorte de ganhar uma metralhadora, ou a pessoa pode ganhar, sei lá, uma faquinha de cozinha. É aleatório. Então a gente vai acompanhar ali de perto um pequeno grupo, né? Que são os principais, que eles vão resolver se unir, mesmo não devendo, né? Porque a moral é que cada um lute sozinho, mas enfim, tem gente que se une. E vai acontecer um monte de coisa ali e tal. Vai ter até algumas coisas surpreendentes, vai. Mas eu acho que o maior plot do livro é bem previsível, assim, que tava todo mundo já. Plot twist, tá? Desculpa. Que é a reviravolta, enfim. Tava todo mundo já sacando quando foi revelado. Ah, eu sabia que era isso, né? Tipo, não é nada assim muito surpreendente. Mas assim, é legal. O livro, ele entretém, né? Tem, pra quem gosta, assim, dessa proposta. Eu achei legal, mas eu esperava bem mais dele, sabe? Eu acho que não foi tão legal assim. E o outro que aconteceu uma coisa parecida foi o primeiro do Ed e Lorraine Warren da Dark Side, né? O Ed e Lorraine Warren Demonologistas. Tem uma trilogia, eu ainda vou ler os outros 2, mas esse aqui eu tava esperando mais também. Também não falei ainda só sobre ele. Talvez eu fale no Darktubro, mas eu esperava sentir medo e não senti, porque ele é muito mais educativo do que um livro de terror, sabe? Então talvez a culpa foi minha mesmo de ir esperando, porque algumas pessoas me diziam, ai, nossa, o livro do Ed da Lorraine, não, sabe? Ai, é bem tranquilo, tem algumas partes assim que contam algumas coisas meio tensas, mas a maioria das histórias é que eu já sabia, né? Porque é aquelas histórias que a gente tá cansado de saber. Quem gosta desse mundo aí do terror, do sobrenatural, né? Fala um pouquinho de Amityville, do caso da boneca Annabelle, né? 2 exemplos, assim, que todo mundo conhece. Só que eu achei que ia ser aprofundado, né? Já que tá num livro e não foi. Não me deu nenhuma informação que eu já não tinha. Então eu fiquei meio decepcionada. E, enfim, eu vou falar ainda mais sobre esse livro aqui, espero, né? Eu vou ver se eu leio os outros 2 também pra falar tudo junto. Talvez eu goste mais dos outros 2 do que eu gostei desse. Também não é que eu não gostei, assim, só não foi, ai, nossa, que livro legal.
Não, foi ok também. A pergunta número 6 é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E eu escolhi um de leitura coletiva também, foi a Jéssica, né, que propôs, a gente leu recentemente, que eu também falei aqui no canal, que é O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, escritor brasileiro contemporâneo. É um livro policial, né, um suspensezinho policial. Eu me surpreendi em vários sentidos. Primeiro, porque eu não achei que eu ia gostar tanto, porque eu não é um livro que eu leria, eu acho, por conta própria nesse momento da minha vida. Eu li por causa da leitura coletiva. Tanto que eu comprei, eu comecei a ler no Kindle, porque ele tá no Kindle Unlimited, e eu resolvi comprar o físico de tanto que eu gostei. Também por ser autor nacional, né? Eu acho legal comprar o livro físico. E é um livro bem criativo, assim, a história eu achei bem desenvolvido, sabe? Quero ler outras coisas do autor, inclusive. Então, por isso, né? Ele me surpreendeu em vários sentidos e, claro, é uma história policial, então a gente acaba se surpreendendo com algumas reviravoltas também. Por isso que eu escolhi esse aqui. Pergunta número 7 é o novo autor favorito? Um autor que ou tenha lançado o seu primeiro livro no ano ou que a gente tenha conhecido, né? Eu sempre respondo um que eu conheci agora, que virou meu autor favorito. E eu vou responder a mesma coisa lá da pergunta número 1, Isabel Allende e Alexandre Dumas, porque eu gostei tanto da escrita que eu quero ler mais coisas dos dois, né? Não consegui ainda separar muito bem, né? Até o final do ano eu vou ter que decidir, né? A princípio eu tô dizendo, né, eu falei, gostei um pouquinho mais da Casa dos Espíritos. Então tá, se a Casa dos Espíritos foi o favorito, então aqui eu poderia responder que o novo autor favorito é o Alexandre Dumas. Aí pronto, né? Eu falo dos dois nas duas perguntas, mesmo eu já tendo trapaceado, já tendo falado. Pergunta número 8. A sua quedinha mais recente por personagem literário, né? O novo crush aí da vida. E a Carmila do livro Carmila, Carmila Vampira de Karnstein, escrita por Sheridan Le Fanu, a primeira vampira da literatura, né? Fiz um vídeo aqui falando sobre esse livro, é bem interessante, assim, pra gente conhecer. A história é legal também, né? E foi a história que inspirou o Drácula, então a gente vê muita semelhança. Claro que o Drácula é mais desenvolvido, mas esse aqui veio antes, então é muito importante e eu adorei a personagem, a Carmila. E ela é maravilhosa, ela é linda, ela é interessante, então eu diria que a Carmila é a minha nova quedinha por personagem literário, assim, mais recente, né? Meu novo crush. Pergunta número 9, seu personagem favorito mais recente. Eu pensei em falar a Clara, né? A Clara Clarividente da Casa dos Espíritos, mas já falei tanto nesse livro aqui hoje que eu resolvi citar um personagem de um livro que eu ainda não falei, que é a Vera do Caminhos Cruzados de Érico Veríssimo. Esse aqui foi uma leitura coletiva que eu fui a curadora. Eu falei sobre esse livro aqui no canal também. Ele tá longe de ser o meu preferido do Veríssimo, mas tem a Vera aqui, que é uma personagem bem interessante, uma das poucas que eu gostei, porque a maioria dos personagens aqui são bem chatos, né? É uma denúncia, assim. Então a gente tem personagens da alta sociedade e personagens menos abastados, né? Até em situação de pobreza extrema. E a gente vai vendo essas camadas diferentes da sociedade no decorrer do livro. E a Vera, ela é super revoltada com essas coisas da alta sociedade, ela acha aquilo tudo um saco. E no final tem uma revelação bem interessante sobre ela também, que eu curti muito, ainda mais pra época que esse livro foi escrito. Pergunta número 10 é um livro que te fez chorar no primeiro semestre de 2022. Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei extremamente triste, melancólica quando terminei esse livro, aquele livro que termina e fica encarando a parede, assim, que é Ninguém Escreve o Coronel, do Gabriel Garcia Marques. Também falei sobre ele. E esse foi um livro que eu li numa tarde, né? Porque ele é bem curtinho, então a gente pega assim uma vez só e já lê tudo. E ele é um livro assim que me angustiou um pouquinho e eu tive muita empatia pelos personagens principais e pelo sofrimento deles e sim, a vida deles não se resolve, sabe? Então é um livro pequeno e profundo, assim, que te dá uns tapas na cara. Enfim, eu fiquei muito melancólica com esse livro e se algum fez eu chegar perto de chorar nesse primeiro semestre do ano foi esse aqui. E a próxima pergunta é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre.
Eu escolhi O Estranho Mundo de Jack, que eu ganhei de aniversário da Jéssica, do canal Dia de Livro. Ele é um livrinho que eu li também muito rápido, né? Caiu o bilhete dela. Sentei, já li. E ele me deixou feliz por causa da nostalgia, porque é a história do filme narrada aqui, né? E tem alguns desenhos também, então eu parecia uma criança com esse livro. Ai, Estranho Mundo de Jack, eu sempre gostei, né? Dessa animação, eu gosto muito do Tim Burton. Então, me deixou muito feliz, assim, Foi muita nostalgia pra mim ler esse livrinho. E é um bom presente para fãs do Tim Burton, para fãs do Jack Skellington. Super recomendo. A pergunta número 12 seria a melhor adaptação cinematográfica de um livro que a gente leu. A melhor adaptação que a gente viu esse ano, né? E assim, eu nunca sei na hora de responder essa pergunta, eu nunca vi alguma adaptação, né, de algum livro recentemente que eu tenha realmente gostado, eu acho, porque eu nunca sei o que responder. Aí eu fiquei pensando, um dos livros que eu mais gostei, um dos filmes que eu mais gostei esse ano foi o Batman, né, Batman novo. E o Batman é uma adaptação de quadrinhos, não é? Então, não sei se eu tô roubando aqui, mas eu diria o Batman, então, que, né, eu nunca li os quadrinhos, mas é uma adaptação. Os filmes são uma adaptação, né? E eu achei muito bom esse último filme aí com o Robert Pattinson, então vai ser minha resposta, porque sim. Pergunta número 13. A sua resenha favorita do primeiro semestre? E eu gostei muito da resenha que eu fiz sobre Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Até o livro não tá aqui, tá lá com a minha mãe, ela tá lendo, nem peguei. Mas vou deixar aqui, esse vou deixar nos cards certamente neste momento pra, né, quem quiser ir conferir a resenha. Eu acho que eu consegui falar um pouco, né, do que eu tava sentindo sobre o livro, consegui entregar ali o que eu realmente senti, o que eu realmente queria passar, né? Então, por isso, gostei, simplesmente. E é um livro sensacional também, é muito bem escrito, então vale a pena conferir a minha resenha que eu falo mais sobre ele. Penúltima pergunta, já tá acabando. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou no primeiro semestre de 2022? Não podia ser outra resposta. O Senhor dos Anéis Ilustrado, o volume único, né? Ilustrado por Alan Lee. Esse livro eu ganhei e já falei sobre ele aqui, acho que naquele book haul que eu fiz do meu aniversário, que foi um presente de aniversário. E ele é lindo, ele é uma obra-prima e as ilustrações são impecáveis. E assim, eu até pensei na época em fazer um vídeo só pra mostrar ele, pra folhear ele inteiro, assim. Mas aí acabou que passou, né? E eu resolvi não fazer mais. Só porque eu tô falando das ilustrações, agora não aparece nenhuma. Mas aqui apareceu um olifante. Então, é nesse nível aqui as ilustrações. São perfeitas, sabe? Eu acho que a próxima vez que eu for reler O Senhor dos Anéis, eu vou reler nesse livro aqui. Em cima de uma mesa, né? Ele é tão grande que tem 2 fitilhos. Dá pra usar um fitilho no texto e um no índice remissivo pra gente ir consultando informações, né? Bem interessante isso. Então, eu acho que é um dos livros mais bonitos da minha estante, se não for o mais bonito agora, né? Tipo, então por isso, desse ano com certeza, foi O Senhor dos Anéis. E a última pergunta, pergunta número 15 é: quais livros ou qual livro você precisa muito ler até o final de 2022? E eu vou deixar outro vídeo aqui para responder essa pergunta, que é as 12 leituras que eu me propus a fazer esse ano, que eu não fiz nem metade ainda. Então ali tem muito livro que eu ainda não li. Tem O Exorcista, tem o 1356, do Bernard Cornwell, tem o Fantasties, do George MacDonald. Tem vários ali que eu falei que eu ia ler e eu não li ainda, né? Então até se alguém quiser assistir ou reassistir pra ir vendo o que eu já li, o que eu não li ainda, o que eu li daquela lista tem resenha e que eu não li não tem ainda. E eu preciso ler o resto ali que eu me propus a ler, né? Então tem muitos que... Vamos ver se eu consigo. Então é isso, essa foi a tag dos 50%, né? Consegui falar um pouquinho sobre minhas leituras até então.
Obviamente não falei de tudo que eu li, né? Não cabe aqui nas perguntas, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é um vídeo que muitas pessoas gostam de assistir, né? Para ter uma ideia do que as pessoas andam lendo, o que as pessoas querem ler. Eu gosto de assistir também de outras pessoas. E se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo nesse canal, não esqueça de deixar um like, se inscrever e considere adquirir livros pelos meus links também, que eu sempre deixo na descrição dos vídeos, né? Quando for comprar alguma coisa na Amazon, usa meu link, que não vai fazer diferença nenhuma para quem tá comprando, mas para mim faz uma diferença sim, tá bom? Obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!